Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Apolo Scherer Filho e estamos aqui apresentando o programa Talk Imobiliário, novo programa aqui no podcast para você advogado, para você corretor de imóveis, para você amante do mercado imobiliário. Lembrando, nós estamos fazendo várias entrevistas aqui com advogados, corretores, construtores, enfim, tudo relacionado ao mercado, ao direito imobiliário, para você estar sempre informado de tudo que acontece. Também vamos trazer cursos, eventos, seminários, dicas de direito imobiliário, dicas de mercado. Nós vamos trazer também aqui dicas de marketing, muito importante hoje. O corretor, o advogado também está sempre por dentro das dicas de marketing também. Olha só, antes de passar aqui para nossa convidada de hoje, vou dar algumas informações. O IBET tá trazendo a pós-graduação de Direito Imobiliário, então fique ligado, tanto aqui no nosso podcast, no nosso Instagram, nas redes sociais. Nós estaremos trazendo mais informações sobre essa super pós-graduação, um time gigante de professores, inclusive ela que está aqui conosco hoje, a Jordana Salles, está no rol dos professores, Rafaela Ferraro, que será também entrevistada, Herbert Laron, Herbert Reis, Rodrigo Costa, enfim, Roberta Rolim, uma equipe grande de professores que vai estar à disposição de vocês nessa pós, que vai ter totalmente teor prático. Então, fiquem ligados. E também falando de curso, tá? Nós temos também aqui no IBET o curso de técnico em transação imobiliária, o TTI, tá? Pessoal, olha só, o curso hoje, tá? No mês de abril, a gente está com a super promoção, R$ 597, e você ainda ganha o curso de documentação imobiliária. Então, tudo isso você já está sabendo aqui através do Talk Imobiliário. E nossa entrevistada hoje é a Jordana Salles. Jordana, um prazer ter você por aqui. Muitíssimo obrigado pela atenção e por ter vindo falar um pouquinho aqui de regularização de imóveis. Apolo, gostaria de agradecer o convite. É uma honra estar aqui participando desse programa com você. E vamos lá, né, conversar sobre regularização de imóveis. Perfeito, Jordana. Jordana, pessoal, olha só, vou falar aqui um pouquinho da Jordana Salles. Jordana Salles, especialista em Direito Imobiliário, Registral e Notarial pela Universidade de Santa Cruz do Sul, tá? A assessora jurídica da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Ceará, professora palestrante, professora de pós-graduação, sócio proprietária do curso Ciclo Imobiliário, professora do curso Ciclo Imobiliário, corretora de imóveis, uma das palestrantes oficiais aqui do CRECE, Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Ceará. Enfim, nós estamos aqui com uma pessoa certa para falar sobre regularização de imóvel. Vamos começar a brincadeira, Jordana? Vamos. Perfeito, então. Jordana, primeira coisa que a gente precisa saber e passar para os nossos amigos que estão tanto nos ouvindo e nos vendo também, certo? O que assim que o corretor recebe um imóvel, né, em relação a essa regularização, ele precisa estar sempre atento a isso. O que é que ele precisa saber? O princípio de tudo, o primeiro passo, o que é que ele precisa saber? Apolo, a aquisição de um imóvel muitas vezes é o sonho da vida ali daquela pessoa, né? E às vezes, por estar empolgado, emocionado com aquela aquisição, a pessoa, vou comprar um imóvel, esquece de analisar alguns detalhes e depois acaba se surpreendendo negativamente com alguma pendência, com algum empecilho para fazer sua regularização. Então, quero adquirir um imóvel. Quais os cuidados que eu devo ter? Primeiro, solicitar os documentos relativos ao imóvel. Segundo, solicitar os documentos da parte vendedora. Terceiro, analisar esses documentos e verificar qual é a situação do imóvel. E também analisar a situação da parte vendedora, para verificar se está tudo ok. E daí, poder fazer a lavratura da escritura pública e o consequente registro para passar a ser o dono daquele imóvel. Então, a gente tem que ter alguns cuidados, da maneira que você falou, não só em relação ao imóvel,
mas também em relação àquela pessoa que está vendendo, justamente para depois não vir uma ação futura e o adquirente comprador se deparar com uma surpresa dessa e acabar se prejudicando. Então é muito importante o corretor, o advogado imobiliário estar atento a isso aí. O que é que deve se fazer então para regularizar o imóvel? Vamos dizer que o imóvel está de uma maneira... Quais são os casos assim que o imóvel que não está regularizado, que você pega mais? Que tipo de situação? Apolo, é muito importante. Primeiro, acabou de dizer que a primeira dica, aliás, é solicitar a documentação do imóvel. Perfeito. Está com a documentação em mãos? Analisa, tem matrícula? Tem transcrição? Não tem o registro, não tem matrícula, não tem transcrição. Qual é o documento de posse que aquele possuidor tem? Qual é a documentação que comprova a posse dele? Quantos anos ele está na posse? Além disso, é importante também, ao solicitar a documentação do vendedor, verificar a situação fiscal dele. Não só a situação fiscal, que hoje em dia você pode emitir todas essas certidões, fazer essas consultas de forma online, nos sites dos órgãos, Receita Federal, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Finanças. Tudo isso você faz de forma gratuita. E, além disso, verificar aquele vendedor, aquele possuidor, qual é o estado civil dele? Na matrícula, ele consta como casado, como solteiro? Qual é o estado civil dele atual? Aquele vendedor faleceu e são os herdeiros que estão buscando vender aquele imóvel. É muito importante verificar a situação, não só do imóvel, mas também da parte vendedora. Uma outra diligência bastante importante é verificar o IPTU e o ITR. IPTU se for imóvel urbano, ITR se for imóvel rural. Verificar quem consta como contribuinte, qual é a área do imóvel, se tem área construída e fazer toda essa verificação a fim de evitar uma surpresa por parte do cartório de registro de imóveis quando você buscar fazer aquele registro. Além disso, com toda a documentação em mãos, você vai analisar se está tudo ok. O registro está em nome do vendedor? Ele é o proprietário do imóvel? Primeiro de tudo, seria realmente ver se realmente aquela pessoa tem legitimidade para vender, não é isso? Sim. Porque se ele não for o proprietário que estiver constando na matrícula do imóvel, na verdade, ele é o possuidor. Por quê? Porque o Código Civil é claro, só é dono quem registra. Então, eu só posso chamar de proprietário aquela pessoa que está constando no cartório de registro de imóveis. Se não estiver constando, ele, na verdade, vai ser o possuidor. Certo? Com toda essa documentação em mãos, relativa ao imóvel, relativa às partes, eu vou conferir não só a situação fiscal e realmente se é o proprietário, se não é. É importante verificar as informações desse imóvel. Vai ser necessário atualizar confinantes? Vai precisar retificar a área que está constando no registro, que está constando na matrícula, na transcrição, é a área correta do imóvel? Tem a área total? Não tem? Tem a área construída? É muito comum adquirir imóvel que há uma construção no local e quando você pega o registro do imóvel só consta o terreno. Então, tem que ser feita toda essa análise, certo? Essa análise prévia para saber o que deve ser feito. Você tocou num assunto aí, né, que realmente acontece muito na prática, que em relação a pessoa compra um determinado terreno e acho que por falta de informação... constrói uma determinada casa, por exemplo, e não averba, não faz a devida regularização. Então, como é que faz para regularizar um imóvel já construído? Apolo, atualmente, o nosso provimento estadual, que regulamenta a atividade extrajudicial, no artigo 808, ele determina quais são os requisitos para efetuar essa averbação de construção. Lembrando que nós citamos a averbação de construção, mas se trata também de reforma, acréscimo de área, de demolição. Então, qual é o procedimento? O interessado vai apresentar um requerimento junto ao cartório de registro de imóveis, juntamente com o ABITS ou a certidão para fins de averbação de construção emitida pela prefeitura. Com esses documentos e essa solicitação, vai solicitar o cartório de registro de imóveis que conste naquela matrícula ou a diferença de área construída ou a demolição ou a averbação daquela construção. Mas se o imóvel não tiver registro, lembrando que a gente sempre cita matrícula e transcrição, ambos são registros,
tá bom? Só que transcrição é referente ao registro antes da lei de registro público e a matrícula após a lei de registros públicos. Ah, Jordana, mas eu tenho um imóvel, ele não tem matrícula, como é que eu faço essa regularização? Se eu optar pelo procedimento de uso capião, eu posso regularizar também a construção? Sim. Como se trata de uma aquisição originária, no próprio procedimento de uso capião, você pode já solicitar que o objeto seja o terreno já com a construção encravada. Perfeito, perfeito, Jordana. Você tinha falado aqui também, né, que só é dono quem registra, Sim. né? E muitos proprietários têm essa dificuldade, e alguns profissionais também do mercado imobiliário, a dificuldade de diferenciar contrato particular, escritura e matrícula, né? Então, eu queria saber se você tinha condições de trazer aqui o pessoal do Talk Imobiliário, essa diferença de uma forma sucinta, objetiva, didática, da maneira que você sempre fala em suas palestras, suas aulas, a diferença, né, de contrato particular, da escritura e da matrícula, tendo em vista que realmente há uma determinada confusão aí, inclusive quando nós, corretores, agora estou falando um pouquinho como corretor, nós pedimos a documentação perguntando se a documentação está ok, né, para o proprietário não, tudo bem, e apresenta um contrato particular de compra e venda, ou até mesmo uma escritura, né? Então, acho que é muito interessante você explicar para os nossos ouvintes e quem está nos assistindo aqui no Talk Imobiliário, essa diferença de contrato particular, escritura e a matrícula. Olha, Paula, é um assunto muito interessante, até porque, casa de ferreiro, espeto de pau. O meu pai, um dia, disse que os imóveis deles estavam regularizados, quando eu fui ver, eram só contratos particulares. E ele dizendo, não, já tem um registro de tudo. Então, muito importante, porque é muito comum no dia a dia, tanto os clientes como corretores, até advogados também, muitas vezes verificam ali a documentação, não, ele é dono. Calma, dono é só quem registra. Então, vamos conversar sobre a diferença entre esses três instrumentos. O instrumento particular de compra e venda é um contrato preliminar, onde ele contempla a obrigação das partes em celebrar o documento hábil para transferir a propriedade. Que documento seria esse? A escritura pública de compra e venda. Já a escritura pública de compra e venda é o documento que valida o negócio jurídico. É o documento hábil para fazer essa transferência da propriedade do imóvel, com o seu devido registro, é claro. Já o registro é a identidade do imóvel, é o RG do imóvel. Após a lavratura, estando todas aquelas documentações que nós conversamos inicialmente, tudo ok? Documentação do imóvel, documentação dos vendedores, está tudo apto? Vai ser feita a escritura pública de compra e venda no cartório de notas, certo? E após a lavratura dessa escritura, ela deverá ser levada a registro no cartório de registro de imóveis competente, que além de dar publicidade, vai transferir de fato a propriedade. Lembrando, rapidinho, Apolo, até te interrompendo aqui, que você já estava abrindo a boca para fazer uma outra pergunta, é importante a gente diferenciar o que é o cartório de notas e o que é o cartório de registro de imóveis. Você pegou aqui minha cola, né? Não. Eu estava escrevendo aqui para fazer essa pergunta. Porque muitas vezes tem essa confusão. Perfeito. Eu vou fazer a escritura ali no cartório de registro de imóveis. Não, vou no cartório de registro de imóveis, vou no cartório de notas para fazer o meu registro, principalmente em relação ao procedimento de uso capião extrajudicial. É muito comum ouvirmos, já fiz meus capião naquele cartório. E quando você vai averiguar, é o cartório de notas onde foi lavrada a ata notarial. Então, a escritura, ela deve ser lavrada no cartório de notas, certo? E o registro dessa escritura, que é o que de fato vai transferir a propriedade, deve ser realizado no cartório de registro de imóveis da circunscrição onde está localizado aquele imóvel. Por exemplo, em Fortaleza. Em Fortaleza nós temos 6 cartórios de registro de imóveis. Então, você tem que saber em qual bairro está localizado o seu imóvel e descobrir qual é a circunscrição, qual é o cartório responsável pela tramitação de qualquer ato referente ao registro e averbação daquele imóvel, tá certo? Em relação ao ITBI, Jordana, tira uma dúvida que é muito pertinente no mercado imobiliário. Em que fase, que situação é pago o ITBI?
Lembrando que você vai dar uma palestra, né, agora em maio, lá no CRES, Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. E aí a pergunta é, em que situação é pago o ITBI e em que momento? Né? Se é antes da escritura, se é depois da escritura, por gentileza. Apolo, o ITBI é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. E acabamos de conversar que a transmissão da propriedade se dá no momento do registro no cartório de registro de imóveis. Inclusive, teve uma decisão recente do STF, onde ficou determinado que o ITBI, ele incide no momento da transferência da propriedade, ou seja, no momento do registro. Ocorre que é comum que esse imposto seja recolhido no ato da escritura, ou no ato do instrumento particular de incorporação de bem a capital social da empresa, certo? Inclusive, o nosso Código Tributário Municipal, aqui de Fortaleza, ele determina que a alíquota é de 3%, e se você pagar até um dia antes do instrumento, essa alíquota passa a ser de 2%. Então, o ITBI ele é devido, inclusive de acordo com o STF, em uma ação de repercussão geral, ele é devido no momento da transferência do registro no cartório de registro de imóveis. Mas, por conta dessa questão da alíquota ser reduzida para 2%, acaba que ali no dia a dia é mais comum a gente recolher antes da escritura pública de compra e venda, antes da lavratura do instrumento de transferência. Tem uma diferença aí de 1%, né? Mas que se a gente colocar no papel, 1% de um determinado imóvel, né? Fica algo bem expressivo e trazendo até benefício, né? A gente sabe que no Brasil, acredito que esteja melhorando isso, mas existe ainda muitos, acredito que até um tempo atrás, 10, 15 anos atrás, era a maioria dos imóveis que não são regularizados. Agora estão realmente regularizando por conta de alguns instrumentos que deixam hábil a ficar regularizado, e que um dos pontos, pelo fato dos proprietários não regularizar, é o fato de ser caro, né? A parte, tanto em relação aos impostos, parte cartorária, isso aí, isso inibe, vamos dizer assim, entre aspas, os proprietários de regularizar o imóvel. Então, fica aí essa dica, tá certo? Em relação a esses 3% e 2%. Muito bacana. A gente falando de impostos, né? Em relação agora, vou sair do ITBI e vou passar para o IPTU, tá? Deixa eu te perguntar, é possível, tá? Se é possível fazer essa escritura de um imóvel, tá? Ele com a dívida de IPTU, né? E se o vendedor tiver dúvidas em relação a isso, se realmente está devendo ou não está devendo, hoje acredito que seja tudo pela internet, né, em relação a verificação, mas você fica melhor dizendo, porque é expert profissional nesse aspecto. Apolo, é possível sim. De acordo com o Decreto-Lei 93.240 e com o Provimento Estadual 08/2014, as partes podem dispensar a transcrição dessas certidões de IPTU, certidões fiscais estaduais, federais, desde que seja lançada uma declaração nesse sentido, onde as partes assumem as consequências dessa dispensa, sob pena de responsabilidade civil ou penal. Lembrando que é muito importante fazer, lá como a gente conversou no início, fazer a consulta da situação fiscal do vendedor. Por quê? Não adianta só, é possível dispensar, vou dispensar. A partir do momento que você dispensa, você está assumindo as consequências dessa dispensa. Então, é importante verificar o montante da dívida. Qual é o valor dessa dívida, para você estar ciente do que você está, da responsabilidade que você está assumindo para si, tá certo? Apolo, também é importante lembrar que ao lavrar a escritura pública no cartório de notas, é feita uma consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, que é uma central que integra todas as indisponibilidades de bens decretadas pelos magistrados ou por autoridades administrativas. Se o resultado for positivo, não é um empecilho para a lavratura da escritura, ok? Mas
aquele adquirente não vai conseguir fazer o registro no cartório de registro de imóveis e não vai conseguir transmitir a propriedade se essa consulta de indisponibilidade de bens estiver positiva. Tá ok? Perfeito, perfeito. E uma pergunta aqui bem objetiva, tá? Em relação ao uso capião e adjudicação compulsória. Para você, Jordana, qual o procedimento a optar? Apolo, depende. Do quê? A uso capião não é a única forma de regularizar o imóvel e nem sempre é a melhor forma de fazer essa regularização da propriedade. É comum a parte vendo ali que tem um instrumento que não foi objeto de registro, ou é inviável, ou não tem esse instrumento, ou não tem registro, já optar sempre é uso capião, é uso capião, é uso capião. Calma. É necessário analisar a documentação e ver qual é o procedimento mais viável para aquele caso concreto, certo? Em muitos casos é possível resolver aquela regularização através da adjudicação compulsória. E o que é a adjudicação compulsória? A adjudicação compulsória é uma ação judicial possível para regularizar um imóvel e poderá ser ajuizada pelo compromissário comprador com um contrato quitado e, em regra, que não tenha cláusula de arrependimento. E o que visa essa ação? Essa ação visa uma sentença de reconhecimento de domínio, em razão do inadimplemento da obrigação de transferência pelo vendedor. A ação visa garantir que o comprador realize a transferência da propriedade para o seu nome, já que, por algum motivo, não está sendo possível fazer essa transferência através da escritura de compra e venda, e daqui a pouco a gente pode até citar alguns exemplos de casos concretos, certo? Com a carta de adjudicação expedida pelo juiz, o comprador deverá realizar o seu registro no RI. Ah, então, ao término dessa ação, eu vou lavrar a escritura para levar a registro? Não. A carta de adjudicação expedida pelo juiz já é o instrumento público objeto de registro, certo? É o instrumento público que poderá ser levado a registro no cartório de registro de imóveis. Lembrando que a incidência do ITBI, a quitação do imposto, será exigida pelo registrador no momento da apresentação da carta de adjudicação, tá certo? Perfeito, perfeito. Jordana, agora para finalizar esse nosso bate-papo muito bacana, tá? Lembrando a todos que estão nos assistindo, vai vir aí a pós-graduação de Direito Imobiliário e Processo Imobiliário da IBET, com excelentes professores, aulas quinzenais aos sábados e com enfoque inteiramente prático, né? Temos também na IBET curso de TTI, Técnico em Transação Imobiliária. Nesse mês de abril nós estamos com a super promoção, pessoal, atenção, R$ 597, podendo parcelar em até 12 vezes, tá? Isso aí você não acha em nenhum canto. E ainda vou te dizer mais, ainda tem o curso de documentação imobiliária, pessoal. Você fazendo essa matrícula de R$ 597, você ainda ganha o curso de documentação imobiliária, que é imprescindível, né, Jordana? Um curso de documentação imobiliária, tamanho que você falou aí no início, em relação aos documentos que a pessoa deve solicitar quando vai vender, quando o corretor pega aquele imóvel para vender. Então, realmente é muito importante. Voltando aqui ao nosso bate-papo aqui no Talk Imobiliário, com Jordana Salles. Jordana, me diz uma coisa. Agora vamos sair dessa parte de uso capião, falamos a adjudicação compulsória, falamos agora um pouquinho de inventário extrajudicial, certo? É possível fazer o inventário extrajudicial se houver testamento? Me explica um pouquinho aí pra gente. Sim, Apolo, é possível. Inicialmente, deixando claro que, para ser realizado o inventário extrajudicial, é requisito que todos os herdeiros sejam maiores e capazes, ok? Se houver testamento, é possível solicitar no procedimento de abertura, registro e cumprimento de testamento que o inventário siga extrajudicialmente. Portanto, atualmente, depende da autorização do judiciário, mas é possível, após a autorização do judiciário, é possível sim que tramite de forma administrativa. Lembrando que a abertura do inventário deve ser feita no prazo de 60 dias do óbito, para não haver incidência de multa,
tá certo? Caso passe esses 60 dias, como é que fica em relação a essa multa? Apolo, aqui no estado do Ceará, a Secretaria da Fazenda, ela determinou que vai ser aplicada a multa de 10% em cima do valor do imposto, né? Caso a abertura do inventário tenha sido feita após esse prazo dos 60 dias. Então, a penalidade seria realmente em relação a uma multa de 10%. Hoje nós falamos aqui sobre regularização de imóveis, o que você precisa saber, aliás, o que você precisava, que agora, depois dessa bate-papo aqui com a Jordana Salles, no Talk Imobiliário, você já está a par de tudo em relação à regularização imobiliária. Jordana, muitíssimo obrigado. Obrigado demais aqui pela atenção, pela disponibilidade. E você sempre trazendo todo o seu vasto conhecimento em relação à documentação cartorária, documentação imobiliária. Então, nós aqui do IBET, do programa Talk Imobiliário, só temos a te agradecer. Suas considerações, por gentileza. Apolo, mais uma vez, venho agradecer o convite da IBET. Eu sempre gosto muito de falar sobre esse tema, porque no dia a dia a gente sabe o quanto é importante conversar sobre documentação cartorária, sobre regularização imobiliária. E é uma honra estar falando sobre esse assunto. É a primeira vez que eu estou participando de uma gravação de podcast, então peço desculpas aos ouvintes por qualquer erro, enfim. Mas contem sempre comigo. É um tema que eu sou apaixonada, que eu atuo há mais de 12 anos. E estou sempre aprendendo e é uma honra poder compartilhar um pouco da minha experiência com vocês nesse programa. Que bacana, que primeira vez de outras que virão, pode ter certeza, não só falando de regularização imobiliária, mas como outros temas também que você, como professora da pós-graduação aqui de Direito e Processo Imobiliário, você tem muito a divulgar seus conhecimentos, passar informação para os nossos ouvintes. Então é isso, pessoal. Mais um programa Talk Imobiliário se encerrando. Agradeço a atenção, a disponibilidade de todos vocês. Muitíssimo obrigado. E se você gostou, repasse para os amigos dos advogados imobiliários, corretores de imóveis, amantes do mercado imobiliário. Vai ser um programa direto para você, sem frescurinha, sem formalismo. Aqui é um programa para você se sentir em casa, tá certo? Um grande abraço, pessoal, e até mais. Até.